Bom dia, tudo bem? Obrigado a todos por estarem aqui, sacrificando esse sábado de manhã. Poderíamos estar dormindo, mas estamos aqui para aprender um pouco mais da fé, né? Que Deus abençoe muito esse esforço de todos nós. Vamos então fazer uma oração, vamos ficar de pé para iniciar a nossa oração. Hoje é sábado, dia de Nossa Senhora. Vamos pedir que ela nos cubra com o seu manto, né? Eu coloquei essa imagem de Nossa Senhora beijando o menino Jesus. É o que nós fazemos quando nós rezamos o creio, quando nós professamos a nossa fé. Nós beijamos Jesus e fazemos com que ele seja vida na nossa vida através das 12 verdades, dos 12 artigos que vocês já estudaram em algum momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa e ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, me apresento brevemente, eu sou o Padre Ricardo, trabalho com jovens, a gente tem um centro pastoral ali no Jardim Guedala, é uma casa adaptada para catequese e para evangelização. E, graças a Deus, nós temos muitas crianças e muitas famílias para evangelizar. Não é um trabalho fácil, como vocês devem imaginar. Vocês são pais de família, vocês têm crianças em casa, têm parentes com crianças. E hoje em dia eu acho que é o grande desafio, fazer com que eles reconheçam a fé. Diante de um mundo que oferece tantas coisas, tantas opções, tantos caminhos, a fé termina sendo relegada, né, ao último cantinho de tempo possível na vida do jovem. E nós estamos nadando contra a corrente, a gente está buscando proporcionar atividades, proporcionar experiências para os pais e para os jovens, para que eles se aproximem e conheçam a Deus, que amem a Deus, né? Esse temor, essa reverência, esse respeito a Deus é algo que transforma as nossas vidas e nós precisamos infundir e inculcar isso nos jovens. Eu estou meio assim, meio apaisana, né? Ainda que eu tenho o meu clergyman, eu estou de missões com jovens, né? A gente começou quinta-feira, fomos a uma comunidade Morro Doce, ali na Anhanguera, para fazer uma interação com a comunidade lá. Uma comunidade não é carente, é uma comunidade simples, mas é uma comunidade que tem uma capela que está lutando para se animar, né? Então nós fizemos os tapetes de Corpus Christi, fizemos a procissão, estamos tendo atividade com as crianças do local, palestra com os adultos, visitando as casas. E para os jovens é uma experiência incrível, porque eles saem da bolha, né? Todos eles são daqui da região, eles saem desse dia a dia, onde eles estão na dinâmica de escola, curso, jantar, dormir, né? E eles saem disso para ver a realidade das pessoas, se encontrar na casa de pessoas que têm outros problemas, outras dificuldades. É um enriquecimento cultural, é um enriquecimento religioso, porque esses jovens vão crescer com uma outra visão. Então, eu saí de lá hoje de manhã para vir estar com vocês, é um grande prazer, e peço as suas orações. Esse é o nosso último dia lá com a comunidade, e ainda tem muito trabalho. A comunidade está fervendo, né? As missas estão cheias, porque os jovens estão chamando, né? É para dar um gás para a comunidade. A gente vai embora e eles continuam. E isso é muito importante, esse intercâmbio eclesial. Porque na hora da gente viver a nossa profissão de fé, a gente não vai estar recitando o creio todo dia. A gente vai estar vivenciando
O creio é algo que foi colocado por escrito para nos orientar, mas o importante é a vivência. O que faz com que eu seja diferente, que esse creio que eu professo seja diferente no dia a dia? O que diferencia um católico de um islâmico, de um judeu, de um budista, de um espírita, né? O que esse creio faz com que a minha vida seja diferente? Creio em Deus Pai. Que profissão de fé, que religião fala que Deus é Pai? Isso aqui é revolucionário, né? A gente fala, tem os padres da teologia da libertação, os comunistas, né, que pegam a imagem da igreja revolucionária, né, que vamos fazer assistencialismo, etc. Isso daí não é revolucionário, isso aí é trabalho social. A verdadeira revolução é chamar Deus de Pai. Porque se você para analisar o fenômeno religioso em todas as culturas, nenhuma delas se aproximou a Deus com esse carinho e misericórdia como o cristianismo faz. Deus é uma energia lá, é o nirvana, eu sou uma gota de água naquele oceano, eu me perco toda a minha vida, a minha memória, eu entro no nada, que é o nirvana. Ou Deus está lá em cima de uma montanha, reunido nos banquetes, aí se ele fica com raiva de mim, ele joga um raio na minha cabeça, lá do Monte Olimpo. Ou os deuses estão tramando contra a humanidade. Isso não é a imagem de Deus. Teve que vir Jesus Cristo a este mundo para transformar a noção que o ser humano tem de Deus. Quem é esse Deus? Jesus falou, é Pai. Quando vocês forem rezar, rezem assim, Pai Nosso. E a gente sabe que a missão do Pai é cuidar, prover, sustentar, animar. É uma grande missão e Jesus escolheu o rosto do Pai para falar de Deus. Revolucionário isso. E foi tão marcante, tão transcendente, tão diferente, tão escandaloso, que Jesus morreu por causa disso. Porque ao dizer que Deus é Pai, ele está falando que ele é o Filho, Quando a gente reza no creio, consubstancial ao Pai, da mesma substância. Ele está falando, eu sou Deus também. Ele ali é o Pai, eu sou o Filho, Vocês que são pais, quando vocês geraram seres humanos, não outra coisa. Então Jesus, gerado, não criado, da mesma natureza, consubstancial ao Pai. Então ele falou que ele era o Filho de Deus. Os judeus, os fariseus ficaram loucos de raiva. Como que esse cara fala que ele é o Filho de Deus? Ele não nasceu ali no templo, não nasceu em Roma, não nasceu em Nova York. Como é que esse cara vai ser o Filho de Deus? Nasceu... Aí, valeu. Não estou acostumado com o microfone, é tudo na voz. Então, esse homem aí, como é que ele fala que ele é Deus, Pois é, escândalo, para os gregos e judeus. Tanto que os judeus ainda estão esperando o Messias, Eles não sabem que eles estão perdendo. Jesus veio e disse, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, e a partir daqui, tudo na vida da humanidade se transforma. De fato, o Papa Bento XVI fala que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um evento cósmico, ou seja, algo aconteceu no universo, no cosmo, que transformou tudo. É o nascimento de Jesus. E você vai vivenciar isso quando você se encontra com Jesus. É o querigma, o encontro. A nossa fé é o encontro com uma pessoa que transforma as nossas vidas. Desse encontro surge a igreja, somos nós. Desse encontro com Jesus surgem pessoas que decidem largar tudo, porque vale a pena seguir e amar Jesus. A profissão de fé, eu creio, Vocês já estudaram, a origem dessa profissão de fé nasce quando os primeiros cristãos
diante de um mundo pagão, de um mundo filosófico, de um mundo politeísta, eles tinham que falar, olha, a gente acredita em Jesus Cristo, a gente recebeu essa fé dos apóstolos, que Deus era Pai, que Ele era Criador, né? Jesus Cristo, que é o Filho unigênito, que nasceu da Virgem Maria, ou seja, Ele é homem, mas Ele é Deus também. E Ele existiu na história. Pôncio Pilatos é o marco histórico, né? A gente reza o creio falando de Pôncio Pilatos. O que ele tem a ver? Bom, é que ele foi alguém na parte governamental que existiu e Jesus existiu nesse tempo, né? Enfim, o creio era esse conjunto de verdades que mostravam aquilo que nós queremos ser. Ele precisou ser elaborado porque a igreja nascente, ela não nasceu com catecismo, não nasceu com a Bíblia feita como a gente tem hoje em dia. E era necessário, como diz São Pedro, dar razões da nossa fé. Então a origem são aqueles que começam a participar da vida eclesial, né, os catecúmenos. Eu conheci o cristianismo porque Joãozinho me falou. Beleza, então vamos lá viver a fé. Então, no que você crê? Né? Escreve aí, põe por escrito se você for alfabetizado, ou professa a tua fé. Se prepara para, no dia do teu batizado, você dizer diante do bispo aquilo que você crê. Eu brincava com os crismandos, né, que eles iam ter que professar a fé. Tiveram que professar a fé domingo passado. Eu não falei como, né? Eu falei, diante do bispo vocês vão ter que professar a fé, porque a gente estudou o creio, estudou como foi a origem através do catecumenato. E eu expliquei para eles que era um período de estudos para justamente se confirmar na fé. Isso ficou mais amplo na história da igreja, o tema da profissão de fé, porque começaram a ter problemas cristológicos, heréticos, onde muitos dentro da igreja duvidavam de algumas verdades. Porque não é tão simples assim você vivenciar a fé. A gente recebeu a fé no mundo cristão. É automático, né? Eu acho que o problema da nossa geração é viver a fé automaticamente. A gente não lutou para ter a fé. Em nenhum momento, acho que das nossas gerações, a gente teve que lutar. Não teve nenhuma guerra, nenhuma outra religião que veio se impor sobre nós. A gente está no nível de paz. Mas um cristão, por exemplo, na China, né, que tem que decidir entre a igreja patriótica e a igreja clandestina, né, que é a igreja fiel. Então você fica, como é que você faz isso daí? Né? Como é que você resolve isso? Bom, problemas teológicos, concílios de Nicéia e Constantinopla, que dão o nome ao creio mais longo, né, o creio mais filosófico, digamos assim, foram problemas onde quem salvou a igreja foram os leigos, não foram nem os padres nem os bispos, porque a maioria dos padres e bispos naquele período do concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, a maioria deles eram heréticos. Os padres e bispos eram arianos. Era o povo que reconhecia que Jesus era Deus. Jesus não era um super-homem. Estava falando para o Alex que há 2 semanas atrás, na minha crisma de adultos, eu descobri que todo mundo é ariano lá, todo mundo é herético. Então a gente tem um ano para reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Né? Mas os bispos não acreditavam nisso, então o povo, né, o sensus fidei fidelium, o sentido da fé dos fiéis, teve que sair adiante. E teve muita briga, né? Não tinha futebol naquela época, nem política, então eles tinham que brigar por religião. Um dos episódios mais interessantes, não sei se vocês sabem que dessa época aí era São Nicolau, Papai Noel. Né? Ele participou do concílio de Nicéia, não sei se Dom Mauro contou para vocês, mas ele deu um soco na cara do herege Ário, né? Para vocês terem uma ideia do calor dessas discussões, né? Primeiro concílio, Nicéia, o que foi definido? Que Jesus é o Filho de Deus.
Jesus, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E isso foi colocado como verdade de fé a ser professada. Não era mais uma fórmula dos catecúmenos, né, o creio dos apóstolos, aquilo que eles transmitiram. Era algo que eu deveria professar, mesmo porque, não sei se vocês lembram, o concílio foi 325. No 313, com o Édito de Milão, Constantino autorizou o culto público dos fiéis. Já não tinha mais perseguição do cristianismo. E com isso, a religião cristã, que já estava na base, já estava permeada por toda a sociedade, ela pôde sair das catacumbas, né? Que é uma imagem. Não sei se vocês foram a Roma, tem as catacumbas, né? Que são esses buracos onde os cristãos se reuniam para rezar, né? Supostamente eram escondidos, mas todo mundo sabia onde é que estava e respeitava, né? Só que o cristianismo ele era perseguido porque ele não prestava culto ao imperador, né? Isso era um ultraje, e tinha acusações de antropofagismo, né? Comer a carne, né? Jesus fala, esse é meu corpo, quem não come da minha carne não bebe meu sangue. Então é estranho, né, você escutar isso, se você não sabe que a Eucaristia é o pão da vida. Então tinha essa problemática e os cristãos eles viviam apartados da sociedade. 313, liberdade religiosa. Os cristãos emergem, começam a falar publicamente, começam a ensinar publicamente, e aí vem as heresias, né? Ário, que é esse sacerdote na cidade de Alexandria, que era um grande polo cultural, filosófico, ele transmitiu isso, que Jesus era um super-homem, né? Tadeus, aí estão todas as hierarquias celestes, tronos, dominações, tá? Arcanjos, anjos, e dos homens, o mais poderoso era Jesus, né? Era um super-homem. Mas está errado isso, né? Mesmo porque Jesus falou que ele era o Filho de Deus, ele com os seus milagres comprovou o seu poder, mas principalmente com a sua ressurreição, a vitória sobre a morte. Esse Jesus é o Filho de Deus. Passou o tempo. No ano 378, Teodósio, que era outro imperador romano, ele fez com que o cristianismo fosse a religião oficial do império. Olha só, de ser religião perseguida a ser religião oficial do império. Isso implicava, ainda mais no mundo do direito romano, implicava uma legalidade, implica, né, um esclarecimento, implica que seja uma fé consonante com todas as características do ser humano. Uma das nossas características é a racionalidade. Então a gente não pode acreditar no conto da carochinha, a gente tem que acreditar em coisas racionais, racionalizáveis, né? Não tudo a gente vai compreender, mas a gente precisa racionalizar, né? Eu acho que o exemplo maior de todos, que foi o problema dos concílios, é a Santíssima Trindade. Gente, como é que é 3 em 1? 3 pessoas, um único Deus? Existe a possibilidade racional disso? Podemos compreender a Santíssima Trindade? Não, mas racionalizar é possível. Tanto que a gente pega elementos da natureza, o fogo. O fogo queima, ilumina, né? O fogo aquece. São 3 realidades em uma, né? A água é incolor, insípida, inodora. A maçã tem formato, cor, sabor. É possível uma realidade 3 em 1. Agora, como que se dá isso? A gente não sabe. De fato, a Santíssima Trindade é a revelação de Jesus. Ele fala, eu sou o Filho, mas o Pai me enviou e eu vos envio o Espírito Santo. Se não fosse por Jesus, a gente nunca ia imaginar, né, como seria essa Trindade Santa. É porque Jesus falou que nós acreditamos. E a autoridade de Jesus, qual é? É a ressurreição. É isso que dá autoridade ao que Jesus fez, falou, né? Então, 378, nós temos o concílio de Constantinopla com o imperador Teodósio, e no ano 300, desculpa que nem prestei atenção no que eu falei, 378, cristianismo é a religião oficial, 381, concílio de Constantinopla, que
foi atacar, digamos assim, ou defender a crença no Espírito Santo. Quem que é esse Espírito Santo? Né? O Espírito Santo é o Ruá, né? o sopro divino, o Espírito, mas ele é Deus? Então foi o que eles se perguntaram e brigaram no Concílio de Constantinopla. A definição: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. O Espírito Santo é Deus. É o Deus que vem em nosso auxílio, porque Jesus, quando ascendeu aos céus, foi embora, ele nos envia o Espírito Santo. Até um episódio um pouco cômico, né, a ascensão de Jesus, né, porque ele está indo embora, aí chegam os apóstolos, é agora que vai ser instituído o reino, né? Eles estavam esperando tipo o trono, o poder, que eles iam ser liberados dos romanos. É agora que vai acontecer isso? E Jesus fala: gente, eu vou enviar o Espírito Santo porque eu já vou embora, ele vai iluminar vocês. Que a gente é difícil, né? Os apóstolos, imagina, eles não tinham entendido até aquele momento que o reino de Deus não é deste mundo. Mas o Espírito Santo veio e guia a igreja. Eu acho que a maior prova da existência do Espírito Santo é a igreja perseverar apesar de nós, né? Porque a igreja não é um prédio, né? Não é um edifício de alvenaria, a igreja somos nós. E essa igreja, ao longo da história, tem erros e acertos, porque nós erramos, nós acertamos, mas o Espírito Santo guia essa igreja. Então, origem da profissão de fé, os catecúmenos que tinham que professar a fé para dizer aquilo que creem, a evolução disso se deu diante dos problemas filosóficos, né, cristológicos, pneumáticos, né, por causa do Espírito Santo. Os hereges ajudaram, né, a essa reflexão. E nós temos o creio niceno constantinopolitano. É necessário esclarecer, é necessário usar a razão. Quando nós professamos a nossa fé no credo niceno, ele é mais elaborado, né? Luz de luz, Deus de Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Tudo isso são termos filosóficos. A substância, por exemplo, a gente fala de substância, a gente pensa em química, né? O pensamento natural, mas a substância é uma palavra latina que vem ser a tradução de uma palavra grega chamada ousia, que significa substância, substare, aquilo que permanece embaixo, sustentando. O que sustenta a existência do ser humano? Qual é a ousia do ser humano? Isso é um termo aristotélico e está utilizado no creio. A mesma substância, consubstancial, a substância divina, digamos assim. O que sustenta o ser humano, a sua humanidade? Nós podemos dizer que é a alma. A alma e o corpo são duas realidades da pessoa. Essa alma ela é racional, ela é espiritual, mas a matéria ela se sustenta por causa de uma alma. Se a gente for pegar um ser humano e ver, bom, o que eu tenho? Eu tenho carbono, tenho água, tenho ferro, tenho hidrogênio, em X quantidade, né? Não sei quantos quilos de carbono, não sei quantos litros de água. Se eu pego todos esses elementos que estão presentes no meu corpo e junto todos eles, vai dar um ser humano? Não vai. Eu posso ter a mesma quantidade química aqui em várias vasilhas, juntar num pote grande, não vai dar o Padre Ricardo. O que sustenta, substare, é a alma. A alma que organiza essa matéria de modo que nós sejamos quem nós somos. Porque quando nós morrermos, essa alma deixa o corpo e essa matéria vai se decompor, como qualquer outra matéria. E o ser humano, desde o início, percebeu isso, que é muito diferente um ser imaterial do que um ser material. Um ser animado de um ser inanimado, inânima, sem alma. Ânima, né? Bom, falei um pouco geral da profissão de fé. Eu coloquei essa imagem de Nossa Senhora mesmo, porque realmente, quando nós professamos a nossa fé, nós estamos beijando Jesus.
Nós estamos aceitando que Jesus vem para transformar as nossas vidas. Nós, como Maria, estamos dizendo sim a Jesus. E eu acho que é algo que nós precisamos renovar nas nossas missas. A gente reza o creio, o glória também, é outro tema à parte. A gente vai rezando aquele hino de louvor ou o creio de uma maneira tão automática que a gente nem sabe o que está acontecendo. E todas as partes da missa, como nós estamos vendo, vocês estão acompanhando aqui neste curso, tem um significado muito profundo, tem uma razão de ser para estar aí. Muita gente deu a cara, deu a vida para que nós hoje estivéssemos rezando o creio. Porque a profissão de fé, ela vai até o martírio. Muitos mártires morreram por professar a fé em Jesus Cristo, que implica esses 12 artigos. E é isso, minha gente. Não sei se vocês têm o costume de fazer perguntas aqui ou no final. Se alguém quiser complementar, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Oração dos fiéis. Depois do creio, que nós professamos a nossa fé publicamente, nós fazemos a nossa oração dos fiéis. A nossa oração é algo que nos permite conquistar o coração de Deus, é algo que nos permite conquistar almas, é algo que nos fortalece nas nossas decisões. A oração é o motor da vida. Quando nós rezamos a oração dos fiéis, nós estamos nos colocando diante desse Deus que é Pai, nós estamos pedindo com confiança, sabendo que Ele vai nos atender. Então, todos podemos pedir a Deus por meio de Jesus Cristo, somos filhos no Filho. Quando Jesus veio e morreu por nós, Cristo é sacerdote, altar e cordeiro. Quando Jesus veio, Ele pôde apresentar a Deus um sacrifício de louvor digno, porque o ser humano não conseguiu fazer isso. O ser humano, na história da sua existência, ele tem tentado oferecer algo a Deus. Tanto que, até hoje, algumas religiões oferecem sacrifícios. Eu estava falando para os jovens para eles assistirem um filme da nossa época chamado Apocalipto. Não sei se vocês lembram, do Mel Gibson. E é aquele período onde os espanhóis chegam no México. O filme termina com as caravelas chegando. E durante o filme tem aquela apresentação da cultura asteca. O que eles faziam? Sacrifícios humanos. Eles pensavam que iam aplacar a ira do Deus Sol, tirando o coração de um homem. Então era um sacrifício atrás do outro. Tudo isso está documentado, tudo isso está pintado nas representações artísticas da época, porque o ser humano pensava que o sangue, a vida oferecida a Deus é a melhor coisa, e tem razão. Mas não desse jeito, porque todo ser humano tem dignidade, todos somos imagem e semelhança de Deus. Os hebreus ainda fazem o sacrifício do cordeiro. Os gregos, as hecatombes, os grandes sacrifícios festivos. Imagina só, você, para expressar a sua religião, você pega um touro, uma ovelha e degola. A gente está desligado disso, mesmo que a gente mora na cidade. Quando a gente vai para o campo, a gente percebe que é um negócio de sobrevivência. No passado eu fui visitar um primo meu, lá perdido, não sei aonde, em Minas Gerais, Dom Viçoso. E eles moravam na cidade, eles trocaram a vida deles pela vida no campo. Foram com os 3 filhos. Quando eu cheguei lá, a casa deles não tinha nem porta nem janela. Era mês de maio, um frio, um horror. E eles estavam começando a vida. Voltei lá no início do ano passado e eles já tinham um galinheiro. Minha prima estava falando, olha, a gente buscou até no YouTube para ver como é que mata a galinha, mas a gente não tem coragem de matar. Porque você acostuma, a gente já está mais
digamos assim, fragilizado, né? E aí, num momento X que iam fazer um almoço lá, iam ter que matar uma galinha, e tinha um pessoal lá que vizinho, aí eles perguntaram se eu queria matar a galinha, né? Aí eu falei, querer eu não quero, mas eu acho que seria uma experiência necessária. Vai que algum dia, né, eu estou por aí, preciso fazer isso, né? Então eu fui e tirei o pescoço da galinha, né? Quebrei o pescoço, né? Mas foi um negócio assim tão grotesco para mim, né? Que eu estava tão nervoso que eu puxei o pescoço e arranquei o pescoço da galinha e voou sangue, né? Para tudo quanto é lado. E eu fiquei traumatizado. Fiquei 3 dias pensando nessa galinha. É uma experiência muito forte matar algo, né? Mas é para sobrevivência. Mas você percebe que aquele animal que, segundo São Francisco, né, louva a Deus através das suas ações, a natureza que é criada, maravilhosa, que dá a vida, né, a gente destruir isso, né, tem que ser por um sentido maior. Então eles ofereciam a Deus tudo isso, né? A gente já vai chegar no ofertório. Tudo isso é possível oferecer algo a Deus sem matar um animal, sem matar um ser humano, porque Jesus veio interceder por nós. A nossa oração, ela tem sentido no Filho. Sempre quando a gente reza, né, seja o oremos da oração coleta, da oração sobre as oferendas, ou uma oração em geral, a gente termina como? Por Cristo nosso Senhor. A gente faz tudo por intermédio de Cristo, ou seja, Ele veio fazer com que a nossa oração valesse. Nós, como batizados, temos uma marca indelével, um selo indelével, um caráter, né, que a gente chama sacramental, onde Jesus habita em nós. Deus nos reconhece como filhos porque Ele vê a imagem de Cristo em nós. Nós somos a imagem de Cristo a partir do batismo. Cada sacramento nos alimenta com Jesus. Então a oração, agora a oração dos fiéis, ela tem sentido porque em Cristo nós estamos pedindo as coisas. E Ele é escutado pelo Pai. Todos podemos pedir a Deus por meio de Jesus. Todas as conquistas do ser humano são graças a um desejo do coração, a uma oração. Se esses homens chegaram até aqui, se nós somos capazes de cuidar da nossa família, se nós somos capazes de vir aqui de manhã cedo no sábado, né, porque nós desejamos, só que esse desejo tem que se converter em oração, né? Só um parênteses, acho interessante, me veio à cabeça. Qual que é a diferença entre reza e oração? Né, os evangélicos eles falam muito, vocês rezam, isso não é oração, né? Não tem diferença nenhuma, né? Rezar vem de recitar, né? Recitare, dizer de novo. E oração, oratio, ores, é o que procede da boca. Então é a mesma coisa. Só que as rezas, o recitar, é algo que já está escrito. Eu posso escrever a oração, o pastor está pregando lá no culto, ele fala uma oração lindíssima, aí eu escrevo e recito, rezo todos os dias, né? A Ave Maria é assim, né? O Pai Nosso, Jesus disse como que a gente tem que rezar, então escreveram lá e a gente reza, né? Mas é a mesma coisa, a reza não procede da boca, né? Bom, sobre a oração dos fiéis, tinha um adendo na apresentação que o Alex me mandou, que é sobre o conteúdo da oração dos fiéis. Normalmente a gente reza pelo Papa, pela Igreja, né? Tem um circuito básico, né? Normalmente é Papa, Igreja, alguma necessidade da comunidade, né? Alguma intenção, rezar pelos defuntos, né? Só que às vezes ela está um pouco ideologizada, né? A oração ela fica muito até politizada. Acontece, né? Onde tem ser humano vai ter erros e acertos, né? Até dentro da igreja a gente tem isso. Temos que nos escandalizar? Não vejo motivo, né? A gente vai, às vezes, numa missa que está mais tendendo à teologia da libertação, aí já o padre diante de Deus, a comunidade diante de Deus, você vai lá para ver o sacrifício eucarístico.
Bom, e agora entramos à segunda grande parte da missa, né? Eu gosto de dividir a missa em duas, basicamente, aí depois eu explico as subpartes, mas liturgia da palavra e liturgia eucarística. A liturgia da palavra ela é precedida, né, pelo ato penitencial, a invocação da Santíssima Trindade, né? Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para reforçar a nossa fé. Pedimos perdão porque nos aproximamos de algo, de uma experiência divina, de uma experiência espiritual, de uma experiência que nos eleva. Então, por isso a gente pede perdão, por isso o ato penitencial. E depois de pedir perdão, o que a gente faz? A gente dá glória a Deus. Isso no domingo, né, que tem glória. A gente glorifica a Deus e a gente usa, né, aquela mensagem dos anjos, quando anunciaram a chegada do Messias. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Né? E aí começa essa oração antiquíssima, dando glória. Depois disso, nós fazemos a oração coleta, que coleta todas as intenções. Neste momento é muito importante. Por quê? A oração coleta do domingo, ela é a petição para a semana inteira, de maneira ordinária. Se tem alguma outra missa especial, vai fazer outra petição. Mas a oração coleta pede algo muito específico. Pede virtude, pede dom, pede fortaleza, pede coragem. Então prestem atenção na oração coleta. Aí vem a liturgia da palavra, que nos instrui na história da salvação. Aí vem a homilia e depois disso a gente professa a nossa fé. Beleza, oração dos fiéis. Começa a parte da liturgia eucarística, que, digamos assim, é a liturgia principal, né? Jesus é a palavra, sem dúvida, mas o que nos interessa é o corpo de Cristo. Quando ele rezou a última ceia, né, teve a parte da palavra, porque é parte do ritual judaico, né, da Páscoa, mas o que transformou a humanidade é o corpo e o sangue de Jesus. Então tudo está centralizado para a consagração. Tudo tem o seu centro em Jesus, que se oferece, é um memorial da paixão, né? Então a gente está, de novo, vivenciando o Calvário, né? Por isso que tem assim, tanta discussão. Pode bater palma, não pode, não sei o quê, né? Alguns, nem lembro se era santo ou não, mas eu lembro que eles diziam: você bateria palmas no Calvário? Né? Então, é difícil, né? Porque a comunidade está numa vibe assim mais alegre, vamos comemorar no domingo, só que aí chega o momento central onde Jesus morre, né? É o memorial da paixão, não é vamos fazer um teatrinho da paixão. Não, é o memorial, é Jesus, né? In persona Christi, o sacerdote, in persona Christi, realiza a paixão de novo, né? A missa tridentina, antiga, ela tem todo esse percurso, né? Ainda que ninguém escutava nada, mas quem sabia o que estava acontecendo, sabe que é o percurso do nascimento até a ressurreição, né? Passando pelo momento da paixão de Cristo. Bom, a liturgia eucarística, a palavra Eucaristia, o que significa? Eucharis, né, do grego. Eu é bom, né? Charis é graça, uma graça boa, né? Estou tentando lembrar alguma outra palavra com o mesmo prefixo, né? Porque tudo que começa com eu daimônia, mas é muito filosófico isso, né? É um bom espírito, né? Alguém lembra alguma palavra? Eu lembro um nome, Eulógio, né? Mas é um nome espanhol, não tem nada a ver. Eugênio, né? Ou Eugênia, aquele que tem um gene, né? Uma genética, mas aí o gene vem da origem familiar, né? O de boa origem, o de boa linhagem, Eugênio, né? Eucaristia é a graça, né? Boa graça. E é uma ação de graças também, é uma doação, né? O próprio Cristo faz essa ação de graças, ele se doa por nós. Então a liturgia, acho que vocês já viram também, significa obra do povo, litos ergon, né? A obra do povo. O povo se reúne para obrar algo, isso é a liturgia.
Quando a gente escuta lá os nossos excelentíssimos, amadíssimos ministros do STF, você está faltando com a liturgia, né? É um termo básico que a gente usa, um termo até jurídico, mas que a gente usa para a nossa celebração. Não nos esqueçamos que o direito romano ele tem muito peso, muita influência na nossa cultura cristã. Então, a obra do povo de dar ação de graças, né? Já não é o sacrifício de um cordeiro, já não é algo que o ser humano pensa que vai aplacar a ira de Deus, é o próprio Jesus que se doa a nós. Olha só que interessante sobre o sacrifício do cordeiro, né? Caim e Abel. Quando Abel ofereceu o cordeiro imolado, né, Deus recebeu com alegria esse oferecimento, porque era a primícia, né, aquilo que ele tinha ganho com o trabalho da sua vida como pastoreio, e ele decidiu oferecer a Deus, falar, olha, eu poderia comer isso daqui, eu poderia continuar criando, mas eu ofereço ao Senhor. Né? Mas o ser humano pensa que é o sangue, que é a vida que está oferecendo. Mas no fim das contas é a tua intenção, o teu coração que coloca em primeiro lugar as coisas de Deus. Então já não é um sacrifício de um cordeiro, é o próprio Jesus que se doa a nós, é o próprio Jesus imolado. Ele é sacerdote, altar e cordeiro. Já não precisamos oferecer hecatombes, nem outros sacrifícios, nem matar galinha, né? A gente se une ao sacrifício de Cristo. Isso é muito importante. Maria, né, que nos guia a essa ação de graças, ela foi a primeira em se unir ao sacrifício de Jesus. Ela faz essa liturgia eucarística porque ela se doa como mãe. Ela oferece tudo pelo Filho e ela o acompanha até o momento crucial. Jesus morreu na cruz cruentamente, né? Ele foi flagelado, humilhado psicologicamente, foi crucificado entre dois malfeitores, né? E sofreu na carne e no espírito e deu a vida. Mas Maria estava lá. Ela sofreu tudo isso como mãe, né? Quem é mãe sabe, eu não sei como é que é, mas deve ser um negócio incrível, né? Ter um filho, né? Ter um neném na barriga, um negócio impressionante. O homem nunca vai ter isso, né? Aí eu jogo aquela questão, por que o homem não pode ser mãe? Né? Eu jogo essas para as mulheres que falam, por que a mulher não pode ser padre? Poxa, cada um tem seu privilégio, né? Então, fazer o quê? Né? Ofertório. A liturgia eucarística começa com o ofertório. Oferta, oferecer algo. Né? Quando o ser humano constrói uma igreja, ele está oferecendo a Deus um espaço, um templo, um lugar de louvor. Né? E a riqueza da igreja do Vaticano, que coisa linda, São Pedro, muito ouro lá nas igrejas, etc. Somos nós que fazemos isso. Né? Não vamos criticar a igreja que mantém essas obras de arte, né? Vamos agradecer e aproveitar. Quem não gosta de ir numa... Eu estou querendo ir nas cidades históricas. Gente, olha que maravilha isso. O ser humano oferece o seu braço, né, como pedreiro, oferece a sua criatividade como arquiteto, oferece o seu amor como artista para criar obras maravilhosas. Né? E é aí onde a gente quer que o sacrifício seja feito. É aí onde a gente quer dar culto a Deus. A gente oferece. Essa capacidade de oferecer, inicialmente vem com Cristo. Não foi Adão e Eva que, na sua desobediência, na sua soberba, eles inverteram todo o esforço humano, né? O trabalho humano agora é sofrido porque eles não quiseram unir-se a Deus. É Jesus que faz com que o nosso trabalho seja digno, com que a nossa vida tenha sentido, porque nós oferecemos tudo para a glória de Deus. É muito diferente você construir algo funcional, simplesmente, do que construir algo belo que dê glória a Deus, glória à tua família. Né? Por exemplo, vocês vão construir uma casa para a tua família, vocês querem que seja o melhor possível, cores bonitas, né? Uma arquitetura ampla, etc., jardim. Não é meramente funcional. Eu vou aqui como, vou aqui do lado, durmo,
né, esses estúdios, né, de 3 metros quadrados onde as pessoas estão vivendo. É desumano, né? Agora, quando você tem um propósito, um sentido, vou oferecer pela minha família, pelo bem-estar deles, vou oferecer a Deus porque eu quero um lugar digno para o culto, né? É o ofertório. Na missa, nós temos essa tradição de oferecer, porque o ser humano ele é naturalmente generoso também. Vamos oferecer algo para a comunidade, né? Todos os cristãos no início do cristianismo, lá nos Atos dos Apóstolos, colocavam as suas coisas em comum, ofereciam para aqueles outros que não tinham possibilidade de oferecer. Porque, seja grego, seja judeu, seja escravo, seja patrício, seja o que for, todos somos filhos de Deus, então eu vou colaborar, né? E o ofertório não é só passar cestinha, né? A igreja tem que pagar água, luz, né? Tem que construir igreja também, né? A gente está lá na Guadalupe e está né? Todo mundo fazendo campanha, fazendo festa junina, não sei o quê, porque a gente quer erguer algo, né? Faz parte, a gente está num mundo que se move pelo capital, fazer o quê? Então, através disso, a gente vai oferecer algo a Deus, né? Pagar a conta de luz, por exemplo. Mas o que eu estou oferecendo a Deus vem por intermédio de Jesus, né? Eu gosto de dizer que essa é a parte da missa que é diferente. Lógico, toda missa tem um canto de entrada diferente, né? É um padre diferente, a leitura é diferente, mas no fim das contas é a mesma coisa. O ofertório é diferente, por quê? Eu ofereço com Cristo um sacrifício diferente. Eu vou a essa missa e eu vou colocar na patena do sacerdote meu pai, minha mãe, vou colocar o meu vizinho que está passando por uma necessidade, vou colocar uma intenção pessoal. E o sacerdote eleva a patena oferecendo esses dons, esses sacrifícios, oferecendo tudo isso a Deus. É diferente o ofertório, é a parte da missa que eu participo de maneira ativa, colocando diante de Deus algo que eu sacrifico. Ou seja, antigamente o pessoal levava, vou levar uma galinha, vou levar uma abóbora lá para o ofertório da missa, né? Tanto que o padre lava a mão depois, né, por causa disso. Ele pegava tudo, colocava lá, né? Mas é uma parte que se transforma, porque eu estou oferecendo algo. E eu acho que é o ponto mais interessante que o sacerdote reza, né? Fruto da terra e do trabalho humano, fruto da videira e do trabalho do homem. Não é só algo de Deus, é algo que Deus me deu a possibilidade de participar. Quando eu faço um pão, né, ou cozinho, eu coloco a mão na massa, eu transformo a matéria, eu consigo fazer algo com a minha criatividade, né, a culinária, por exemplo, porque a criatividade é a capacidade de participar da criação, da criatividade de Deus. Deus cria e nós concriamos. Deus faz as coisas e nós temos esse dom de transformar a matéria, de ter criatividade para fazer as coisas mais belas. Nós somos parte amada na criação. Deus não colocou o ser humano só para subsistir. Ele colocou o ser humano para participar. E a gente pode fazer dessa criação algo melhor ou algo pior, né? A gente constrói uma família e a gente faz com que esse ambiente seja maravilhoso. No ofertório, é fruto do trabalho humano a hóstia, né? Pegar o trigo. Não, primeiro semear, né? Ver se dá. Não sei se já plantaram, é difícil, né? Você planta, às vezes nem vinga, né? Imagina o ser humano na história da humanidade lá, sei lá, no período neolítico, começa a plantar, começa a ficar já estável num lugar, não é mais nômade, aí começa a perceber que algumas plantas dão em algum lugar, aí se eu pegar a semente e plantar, nasce aqui, aí faz um grupinho de trigo ou de cevada, né, por causa da cerveja, e aí vai cultivando isso, aí percebe que isso dá certo aqui, mas ali não dá. É que precisa de água, né? Então vamos plantar lá perto do Rio Nilo. Beleza. Aí precisa de adubo. E aí vai crescendo aquela produção. Aí quando seca o trigo, você pega e tem que ficar desempalhando o trigo. Não sei como é que o pessoal tinha paciência. Hoje em dia tem máquina, né?
Aí desempalha o trigo, aí pega aquela sementinha, junta aquele monte de sementinha e começa a triturar, né? Na mão. Aí depois percebe que dá para fazer ali com o animal, né? Com a pedra girando em cima, né? O burrinho girando em cima, aí vira aquele pó, né? Aí faz aquele pó virar mais pó ainda, virar farinha, aí você percebe que misturado com água, com óleo, e você assa, vira pão, né? Gente, como é que o ser humano conseguiu chegar a isso, né? A gente compra o pão congelado ou o pão pronto, então, mas dá muito trabalho, né? Fruto da mão, né? Da participação do ser humano até chegar a isso, né? O vinho é a mesma coisa. Eu fui visitar uma vinícola segunda-feira passada, levei os padres. Uma vez por mês a gente tem um passeio, eu que organizo. Aí eu achei essa vinícola onde? No Tatuapé. Tem uma vinícola lá, imaginem só, perto da Igreja da Penha. É um senhorzinho italiano que tem uma propriedade de 700 metros quadrados e ele tem umas vinhas assim pequenininhas, mas ele já não é só para exposição a vinha. E ele faz o tour que ele tem, todos os vinhos que ele produz lá. Ele compra a uva lá do Rio Grande do Sul agora, e ele produz o vinho dele. E é um tour muito legal, recomendo para vocês, é um passeio muito divertido. Ele abriu uma exceção, né, porque a gente só passeia de segunda-feira, né, tá tudo fechado. E ele abriu para a gente e deu o tour. Mas ele mostrando todo o trabalho, desde quando a uva chega e tem que espremer, tem que decantar, tem que ficar ali no barril, tem que passar de um barril para o outro, tem que aromatizar. Eu falei, gente, não, tem que ter muita paciência para fazer isso, né? E olha só a que ponto nós chegamos, que está tudo na nossa mesa, mas não é assim, né? Os jovens precisam ver isso, né? Tem jovem que não sabe que o leite vem da vaca. Estou falando sério, né? Quando a gente vai nos acampamentos, às vezes a gente vai em algum lugar assim que tem algum animal, que tem campo, né? As crianças de 8, 9 anos não sabem o que é aquilo, né? E é muito importante a gente voltar para a realidade, pisar no chão, né? O ofertório é isso, a gente reza na missa, parece que só o padre está oferecendo o pão e o vinho, mas somos nós que estamos oferecendo isso. Hoje em dia ajuda material, na prática, né? Passar a cestinha. Mas sejamos conscientes que o ofertório somos nós ali oferecendo esse sacrifício, esse esforço do trabalho do dia a dia, né? Ninguém aqui está produzindo, mas vocês estão cuidando dos filhos, vocês estão acordando de manhã cedo para ir no trabalho, pegar trânsito, né? Ainda que seja um trabalho virtual, mas você gera, né, alguma coisa, né? Capital. Então você tem que chegar na missa e oferecer, seja o seu dinheiro, seja a tua vida, seja uma intenção. A gente não pode deixar o ofertório passar desapercebido. Tem um filme, animação, O Grande Milagre, que ele mostra a missa de maneira mística. É uma animação terrível, assim, aqueles quadradinhos assim se mexendo, mas ele é muito didático. Não sei se já assistiu, Érica. Esse filme, ele mostra que no ofertório os anjos descem para recolher as intenções e elevam até Deus, porque é isso que o sacerdote está fazendo. O sacerdote está oferecendo e nós temos que colocar aí a nossa intenção diante de Deus. Alguma pergunta, dúvida, comentário? O filme? Ah, legal, é isso aí. A oração sobre as oferendas. Voltamos ao tema da oração. Por Cristo, né? Em Cristo nós fazemos tudo. Quando o sacerdote reza sobre as oferendas, é uma bênção, né? É algo muito tradicional no judaísmo, a bênção. E é algo que nós herdamos. A nossa cultura cristã herda isso. É uma oração que vai pelas mãos do sacerdócio ministerial do padre até Deus. Nós podemos oferecer, nós também somos reis, profetas e sacerdotes. Pelo batismo e pela confirmação, nós somos filhos do rei. Nós somos de linhagem real, Jesus. Nós somos profetas porque nós anunciamos a palavra, nós anunciamos que o amor é mais forte que o ódio. Nós anunciamos como profetas que Deus é Pai. E nós somos também sacerdotes, a gente oferece os nossos sacrifícios do dia a dia.
É muito diferente você viver sofrendo, abandonando a cruz, do que viver sofrendo, carregando a cruz. Essa cruz tem que estar presente nas nossas vidas e nós temos que ser crucificados com Jesus. Não adianta ter a cruz aí em casa e não estar com Jesus crucificado. Mas o sacerdote, ele tem um ministério, né? Ele atua in persona Christi. É um sacerdócio diferente do nosso, né? O sacerdócio comum dos fiéis, que nós recebemos essa capacidade de oferecer sacrifícios, como os sacerdotes fazem, é diferente o sacerdócio comum dos fiéis do sacerdócio ministerial, daqueles que Jesus chamou, né, para segui-lo mais de perto e configurar-se, ser outros Cristos na terra, in persona Christi, né, na pessoa de Cristo. E ele fez isso quando, na última ceia, ele institui o sacerdócio, e o sacerdócio vai passando de geração em geração. Os sacerdotes são tirados dentre os homens para servir os homens, diz a carta aos Hebreus. É um mistério também, né? Mas a gente que sentiu o chamado, né, que está aqui vivenciando o sacerdócio, tem um sentido de realização, né? Nós somos seres humanos normais, né? Quem convive sabe, né? A Érica sabe aqui que eu puxo a orelha das mães, eu falo coisas que algumas não gostam, paciência, fazer o quê, né? Sou eu. Mas a gente tenta colocar à disposição da humanidade, porque Cristo nos chamou para isso. E fica aquela coisa, né? Bom, sou o Ricardo, mas eu sou padre, né? Eu senti o chamado para seguir Cristo mais de perto, né? Então, nessa oração se concretiza o sacerdote diante do povo, que oferece, assim como Cristo ofereceu ao seu Pai, o sacerdote oferece a Deus Pai este sacrifício. É muito importante a gente perceber, né, que estamos numa comunidade, né? O sacerdote, ele está guiando o povo, mas sem povo não tem sentido. Deus escolheu o sacerdote para, em nome do povo, oferecer esse sacrifício. O altar é isso. Quem está lá no altar é o padre, né? Antigamente, na missa tridentina, como é que era, né? Era versus Deus, né? O padre estava olhando para o altar e os fiéis estão olhando para o altar também. Está todo mundo seguindo o padre, né? Está todo mundo direcionado, orientado. É algo que a gente perdeu nas igrejas, é o sentido litúrgico do oriente, né? Oriens, orientação. Por quê? A vinda de Jesus, ele é o sol nascente, é o sol que nasce do alto. Ele vai vir do oriente, né? A tradição diz isso, tem um significado o nascer do sol, porque nós estamos esperando a luz que dá vida, que dissipa as trevas, né? Então, a liturgia, as igrejas, antigamente, elas estavam orientadas ao nascer do sol. Algumas das quais, né, tinham um óculo, né, um espaço em cima que, quando o sol nascia, se celebrava a missa, vinham os primeiros raios de luz. É um negócio lindo, né? Para quem assistiu As Duas Torres do Senhor dos Anéis, ele tem essa imagem, né? Gandalf fala: depois do terceiro dia de guerra eu vou chegar. Então não tinha esquecido, né? No terceiro dia, que eles estão lá pelejando, quase sucumbindo, alguém lembra quando vê o primeiro raio de luz do sol na montanha e todos olham para o oriente. E veio a salvação naquele momento, né? Aquela cavalaria que salvou eles, é emocionante. Eu gosto muito, por isso que eu falo essas coisas, mas é uma imagem que nós precisamos ter. A gente está esperando Jesus, a gente não está aqui passando férias, né? A gente está aqui esperando Jesus. Quando Jesus chegar, e aí, como é que vai ser, né? Então, a orientação do sacerdote, né, na missa antiga, na missa nova, o Papa Bento XVI ele meio que solucionou isso, colocando no altar um crucifixo. Então o povo olha
para o sacerdote que está oferecendo o sacrifício, e o sacerdote olha para a cruz, né? Se orienta, a cruz de Cristo orienta todas as ações, né? É o nosso objetivo aqui. Todas as orações da missa em geral, né? Quando o padre fala oremos, vamos prestar atenção, porque tem um negócio importante sendo falado ali. Qual é a intenção da missa, né? Às vezes a gente pede, missa de 7º dia. O oremos está orientado a algo particular. Missa de 25 anos de casamento. O oremos tem algo particular. Missa do Espírito Santo. O oremos está pedindo algo em particular, né? Então, é importante a gente estar se unindo às orações que o sacerdote reza, mas ele reza in persona Christi, ou seja, como o mesmo Cristo, neste momento, né? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a oração eucarística. Porque depois de oferecer os dons, depois de colocar à disposição de Deus o nosso esforço, o nosso sacrifício, vem uma série de orações que adornam aquele momento central, que são as palavras de Jesus. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o meu sangue, o cálice do meu sangue da nova eterna aliança. Fazei isto em memória de mim. Esse núcleozinho das palavras de Jesus está adornado por um monte de coisas que nós vamos ver agora, que se chama oração eucarística. Ficou um pouco pequeno, desculpa. No Ordenamento Geral do Missal Romano, que é um livro que explica como é que se reza o missal, né? Agora a gente vai ter um missal novo, que não mudou muita coisa, se atualizou algumas traduções, mas ele diz o seguinte: o significado desta oração é que toda a Assembleia dos Fiéis se una com Cristo para magnificar as grandes obras de Deus e para oferecer o sacrifício. Palavra que pode resumir isso é a unidade da igreja. Nós nos reunimos para celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A unidade, todos estamos juntos, a assembleia, a paróquia, a igreja, né? A gente tem, eu recebo algumas críticas, né? Porque o nosso centro pastoral, ele não é uma paróquia, né? E me perguntam, por que vocês não orientam as crianças, né? São 210 crianças, mais ou menos uns 30 e poucos crismandos. Por que você não orienta eles a fazerem na paróquia, para virar comunidade? Nós orientamos. Só que você pega essas pessoas que vêm bater cartão, vou fazer a primeira comunhão e liberou, vou embora, né? É o que mais acontece. A gente tenta que nesse ano eles tenham uma experiência de Cristo para logo se aproximar da igreja. Porque não são pessoas que frequentam paróquias as que a gente atende. São pessoas que estão querendo cumprir um sacramento. E a facilidade que a gente dá, é muito difícil uma paróquia ter uma aula de catequese fora do domingo ou do fim de semana, né? Todas essas pessoas viajam. Então a gente tem aulas durante a tarde, na semana, eles vêm conosco e para nós, eu acho que é muito claro, a nossa equipe, fazer com que essas crianças, esses pais e essas mães tenham oportunidades, experiências para migrar para a vida paroquial, para descobrir, né, que o sentido da sua vida espiritual é em comunidade. Mas é um primeiro passo, porque se não atendemos essas pessoas, nenhuma paróquia vai atender. Mas o objetivo é a unidade. A gente precisa ir pescando, né? Todos nós aqui conhecemos pessoas que não vão à missa, que não frequentam paróquia, que não estão engajadas em nada. São essas pessoas que a gente tem que pescar. Não é a pessoa que está rezando o terço todo dia, que vem aqui, que vem lá, né? A gente precisa ter esse espírito evangelizador. E nós conhecemos essas pessoas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no supermercado, né? No estudo. O que eu vou fazer para trazer essa pessoa? Que atividade que eu vou convidar? A palestra, sábado de manhã? Não, fracasso, né? Muito cedo, né? Então, vou convidar para alguma coisa à tarde, sei lá. Ou vou convidar para uma viagem, para um acampamento, os jovens,
né? Talvez seja algo mais atrativo. É isso que a gente precisa, com a nossa criatividade, fazer. O nosso centro pastoral é justamente isso, é uma ideia, uma criatividade que reúne pessoas e faz com que elas tenham uma experiência. Lembra do encontro? A nossa fé é um encontro com uma pessoa, Jesus. E através desse encontro, a vida vai se transformar. Unidade. Então, nessa oração eucarística, nós fazemos uma oração, né, redundância, né, mas uma oração onde pedimos por vários elementos. Essa oração eucarística começa com um prefácio, que muda. Tem alguma oração eucarística que tem um prefácio fixo, mas ela pode mudar dependendo. Tem o prefácio do tempo comum, o prefácio da Páscoa, o prefácio da Quaresma, o prefácio do Advento, o prefácio das missas de Nossa Senhora, o prefácio da Missa dos Santos. São orações diferentes, então prestemos atenção no prefácio também, que ele está de acordo com o que vai ser pedido na missa, o prefácio dos defuntos, né? Esse prefácio é chamado anáfora, né? A nossa liturgia ela está cheia de palavras em grego, né? Porque o cristianismo ele nasceu em Israel, mas ele se desenvolveu, né, no Império Romano, que no seu grande espaço falava grego, né? O grego koiné, que era o grego, assim, analogicamente ao inglês americano, né? Porque em inglês você vai para países que às vezes você não entende nada, né? Eu fui para Guatemala, tem uma cidade lá que é só inglês, mas não entendia nada, né? O português de Portugal, a gente vai para lá, até conseguir entender demora um pouco, né? Então o grego koiné era o grego comum e foi utilizado na igreja. Os evangelhos estão escritos em grego, o Apocalipse, as cartas estão todas escritas em grego. O Antigo Testamento está escrito em grego porque quando Alexandre Magno quis construir aquela biblioteca, né, na cidade de Alexandria, ele pediu que todos os livros da Antiguidade fossem traduzidos ao grego. Um deles foi os rolos das Sagradas Escrituras, né? Essa Bíblia, esse Antigo Testamento escrito em grego, ele é conhecido como a versão dos 70, né? 70 anciãos que se reuniram numa ilha lá para traduzir do aramaico ou hebraico antigo para o grego, né? Então, pensa só, o nosso material básico, originário da nossa fé está em grego. Anáfora. Aná é o que vem antes, fora é o que carregamos, né? Carregar, o verbo fero, carregar. O que nós carregamos antes, o que nós apresentamos antes é o prefácio, que é uma oração de ação de graças. É uma oração onde nós estamos louvando a Deus previamente ao sacrifício na cruz. Nós já sabemos o que vai acontecer. Na missa, não temos nenhuma novidade, apesar de ser sempre novo o sacrifício de Cristo, atualizado, mas nós já sabemos. Então nós fazemos essa ação de graças e nós rezamos no final esse hino de louvor que é o Santo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, né, que é uma expressão de alegria, e bendito que vem em nome do Senhor. Aquele que anuncia o Senhor, ele é abençoado. Os santos, ele é uma oração hebraica, né, antiga, que nós mantemos, que os judeus ainda rezam. E faz a conclusão dessa anáfora, desse prefácio, que é a ação de graças. Depois do prefácio, nós temos a invocação do Espírito Santo, né? Klesi, kletos, é chamado, né? É o verbo que significa chamar. Tem alguém aqui que se chama Anacleto? Duvido, né? Anacleto é aquele que foi chamado primeiro. Aná, antes, kletos, chamado. É o momento onde nós estamos invocando, chamando o Espírito Santo.
que é quando o padre consagra o pão e o vinho. É a transubstanciação. Essa é uma palavra filosófica complicada também. Substância, né, aquilo que sustenta, transubstanciação. Né? O pessoal LGBT hoje em dia está tudo que é trans, né? Isso daí é um termo filosófico também. É aquela mudança de substância. Já não é pão, já não é vinho. Tem gosto de pão, tem gosto de vinho, mas pela fé, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, nós acreditamos que há uma mudança de substância. Permanecem as espécies do pão e do vinho, mas nós acreditamos que é o corpo e sangue de Jesus, porque ele disse, e de onde vem a autoridade de Jesus novamente? Da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é o ponto central da nossa fé, que confirma tudo o que ele falou e ensinou. Se não comerdes a minha carne, não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós. Né? E aqui, no final, a gente vai rezar, eis o mistério da fé. Né? É um mistério. Por isso que no mundo filosófico, né, o mundo grego, ou o mundo do direito romano, o cristianismo é uma loucura. Você fala, como é que esse pão é o corpo de um homem? Como é que isso pode te dar a vida eterna? Pois é, se você não tem um encontro pessoal com Jesus, o querigma, se você não sabe que a tua fé não é uma religião de normas e cumprimentos de coisas, e você percebe que a tua religião, a tua fé, é um encontro com uma pessoa que transforma a ordem moral da sociedade. Antes de Cristo não era olho por olho e dente por dente? Depois de Cristo é a lei do amor. Antes de Cristo a gente não via a realidade espiritual com medo, né? Um raio, fogo, essa energia, né? O nirvana, perco a minha personalidade lá dentro, quem sou eu? Dá medo isso. E Jesus ensina que Deus é Pai. Transforma a nossa visão espiritual. E Ele vai e dá um passo além. Não é só espiritual a tua fé. A tua fé é material também. Porque eu quero me manifestar através do pão e do vinho. Eu quero me manifestar através da água que purifica. Eu quero me manifestar através da unção. Eu quero me manifestar através da palavra que diz, sim, eu aceito, eu te tomo como esposo, como esposa. Ele quis se manifestar através da palavra que diz, eu te perdoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vida sacramental é a conclusão antropológica da religião, da fé. A nossa fé não é uma ideia, porque Deus não é uma ideia. Se Deus criou o ser humano capaz de conhecer através dos 5 sentidos, tudo que está na nossa cabeça passa pelos 5 sentidos. Tudo que está na minha cabeça, eu vi, eu senti, eu escutei, eu cheirei, eu degustei. Ah, mas na minha cabeça tem a pequena sereia. Eu nunca vi uma pequena sereia, nem vi um unicórnio, nem vi um dragão. Isso é coisa da tua cabeça. Lembra da criatividade? Nós, através dos 5 sentidos, podemos ver um cavalo e um chifre e na nossa cabeça unir. Isso se chama fantasia, criatividade, é algo maravilhoso, né? Que o ser humano faz com que a vida seja ainda mais bela. Deus nos deu a criatividade, Deus nos deu a fantasia. As coisas fantásticas não existem na realidade, mas nós só conhecemos e nós só podemos fantasiar graças aos 5 sentidos. Esse é o mecanismo do ser humano. Agora, se o ser humano naturalmente conhece através dos 5 sentidos, esse Deus que nos ama vai se comunicar como? Através de uma revelação particular para uma pessoa só? Como é que Deus se manifesta para o ser humano? A plenitude da revelação, porque nós passamos pelos profetas no Antigo Testamento, nós passamos pelo rei Davi também, nós passamos por todos aqueles que serviram a Deus para chegar na conclusão dessa manifestação de Deus,
que é Jesus. Carne e osso. Jesus, que é verdadeiramente homem, porque Deus, ao comunicar-se com o ser humano que tem 5 sentidos, ele precisa utilizar desse mecanismo natural que é ver, escutar, tocar, né? Jesus poderia ter feito a salvação de qualquer maneira, mas ele quis vir aqui, neste mundo. Ele quis transformar a água em vinho. Ele quis molhar a saliva na terra, tocar os olhos daquele cego para que ele visse. Ele poderia ter feito um estalar de dedos, um pensamento e teria feito tudo, né? Mas ele quis trabalhar com o ser humano, segundo o ser humano. Vamos fazer uma pausa, né? Deu 11 horas, eu pensei que ia terminar, mas vamos então continuar e terminar a nossa reflexão sobre essa parte da missa, né? Nós vimos o creio, nós vimos a oração dos fiéis, nós vimos o ofertório e agora nós estamos vendo essa oração eucarística, que no fim das contas é a unidade da celebração. Nós nos unimos, olha só a imagem, nem tinha percebido, né? Mas a primeira missa, dia 26 de abril de 1500, nem lembro, né? Todo o povo orientado para o sacerdote, que está orientado, à sua vez, para a cruz. Ele vê a cruz e ele cumpre, né, a sua missão, né, de ser pessoa de Cristo. E o interessante do cristianismo é isso. Todo mundo participa, né? À sua maneira. Tem o pessoal que já conhecia a fé que está ajoelhado, tem o pessoal que está de pé, tem o pessoal na árvore, tem o pessoal amamentando. Porque o cristianismo, ele é um encontro. A gente, às vezes, quer que tudo na missa seja perfeito. Tem gente que está indo pela primeira vez, tem gente que está conhecendo. É um momento de encontro onde nós, testemunhando a nossa fé, nós vamos mostrar o nosso respeito, nós vamos mostrar a nossa oração. Então, nós vimos que este momento inicial, nós fazemos uma ação de graças, a anáfora, o prefácio, né? Prefacere, o que nós fazemos antes, a anáfora, o que nós carregamos, apresentamos antes, e a epiclese é a invocação, o chamado. Em torno do chamado, nós presenciamos a consagração do pão e do vinho, a transubstanciação. Tudo isso aí, muitos religiosos, leigos, padres, bispos, papas quebraram a cabeça, né, para chegar à conclusão, bom, esse pão aí é transubstanciado, já não é pão, é o corpo de Cristo, porque Jesus disse que é o corpo de Cristo. E aí você tem essa realização de um mistério, eis o mistério da fé. Diante desse mistério, o que nós respondemos basicamente? Tem várias respostas, mas anunciamos, Senhor, a vossa morte. Você morreu realmente. A cruz acabou com a tua vida. E proclamamos a tua ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Morte, que é um mistério que todos nós temos diante, né, das nossas vidas. E é um mistério que ninguém consegue responder. Eu estava falando com o Alex, né? Eu acho que a resposta que nós podemos dar para outras crenças, porque nós acreditamos que o cristianismo é a resposta, que Jesus é o Filho de Deus, a resposta é a ressurreição. Chico Xavier não ressuscitou dos mortos, nem Allan Kardec, nem Gandhi, nem Siddhartha, nem Maomé, ninguém, né? São pessoas iluminadas, sem dúvida, porque através dos seus ensinamentos guiam povos, nações, culturas, né? Eu tenho meio assim um pé atrás com o islamismo, né? Porque um dos mandamentos é a jihad, né? A guerra santa, matar o infiel. Então, não é muita iluminação isso. Mas, em geral,
é Deus que cuida do seu povo, principalmente as religiões monoteístas. Quem segue a religião, né, recebe na antiguidade o adjetivo de pio, né, piedoso. A pessoa que tem piedade é aquela pessoa que se reverencia diante de Deus. E é muito importante você ser uma pessoa religiosa. Naturalmente, o ser humano é um animal religioso, é um animal sociável, né? Como diz Aristóteles, mas é um animal religioso também. Quando nós falamos, nós cristãos defendemos a profissão pública da fé. Nós defendemos que a fé deve ser proclamada. Ah, mas o Estado é laico. Isso é uma falácia, porque o Estado é um reflexo do indivíduo. Se o indivíduo é naturalmente religioso, o Estado deve ser religioso. A distinção que a gente deve fazer, por respeito, é que o Estado não deve ser confessional. Eu acho que deve, mas estamos no nível do direito. O Estado não pode ser confessional, mas ele tem que ser religioso, ele tem que promover a religiosidade, porque o ser humano, ele não é só corpo, não é só matéria, é um corpo e alma, e essa alma, ela é espiritual. A nossa alma não é que nem a alma de um cachorro, de uma planta, né, de uma cenoura. Todos esses são seres animados. A diferença da nossa alma é que a nossa alma está aberta ao infinito. A nossa alma é capaz de criar uma comédia, de rir. A nossa alma, ela é espiritual. Se o Estado não defende essa espiritualidade, tem alguma coisa que está falhando. A gente precisa inculcar isso. Por isso a profissão pública da fé é algo essencial. E não tem nada a ver isso que eu estou falando, né? Mas então, vamos voltar à oração, anamnese. Eu gosto muito de filosofia, gosto muito de estudos humanísticos. A minha formação é filosófica teológica, né? Para ser padre é obrigatório. Eu gosto muito de teologia também, mas a minha vertente, a minha formação foi em filosofia metafísica, né? O meu mestrado é em filosofia metafísica. Então, por isso que eu faço essas viagens siderais. Orações. Em volta, em torno da epiclese, em torno da consagração, nós temos o chamado. Né? Anamnese significa aquilo que é lembrado, né? Aquilo que é recordado. O que nós recordamos em torno do pão e do vinho consagrados? Nós fazemos várias orações. Todas as orações eucarísticas pedem pelo Papa, pelo Bispo, pedem pela Igreja Universal, todo mundo, não a do Edir Macedo, né? Porque a Igreja Universal, Igreja Católica, né? Católico é um termo grego, né? Católicos significa universal. Então a nossa igreja é a Igreja Universal. O Edir Macedo meio que copiou, né? Porque a igreja é para todos, universo. A palavra universo, que é uma palavra latina, né? Significa em caminho para a unidade. Versus unum. Unum, universo. Né? A universidade deveria ser todas as matérias, todos os cursos, caminhando para o conhecimento único. Universidade. Hoje em dia é cada um para um lado, cada um para o canto, ninguém fala com ninguém, expulsaram a teologia, deram um chute da teologia nas universidades. Mas o sentido do conhecimento, do saber, é caminhar para a unidade. Né? A Igreja Católica é a unidade. Né? Santo Tomás de Aquino, ele faz o percurso, exitus, reditus. Você sai de Deus, exit, né? Exitus, você vive a tua vida, mas o teu destino é o reditus, é o retorno a Deus. Nós, Deus como é Pai, ama, nos criou e nos deu a liberdade para viver. Esse é o exitus. Nós saímos de Deus, mas quando nós encontramos o sentido, que é a vida, é o retorno a Deus. Mas não para se perder no nirvana, que é o nada. É para ser em Deus nós. Nós não vamos perder a nossa memória, não vamos perder a nossa personalidade, não vamos perder o acúmulo de sabedoria. Porque Deus quer que nós sejamos nós. Deus nos ama
como indivíduos, não como massa, né? Então a oração universal e particular é rezar por toda a igreja. Eu não conheço um monte de gente na igreja, mas eu rezo pela igreja particular também. Nós rezamos por nós que estamos nessa celebração, rezamos pelos nossos defuntos, às vezes até dizemos o nome, né, por vivos e mortos. E isso é aquela oração gigante, né, a oração eucarística que vai ser diversificado nessas várias orações, né? Eu sou padre há 1 mês e pouco, né? Então eu já rezei a 1, a 2 e a 3. O resto eu não rezei ainda, porque são para ocasiões especiais, né? E normalmente quando você celebra para o público, já está especificada a oração. Então eu sigo a oração que o pessoal tem no folheto. Orações eucarísticas, elas vivem nas nossas vidas, né? Elas são a nossa vivência da obra de salvação de Cristo. Quando o Padre diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto. O coração é o órgão que representa o amor, que representa a doação, que representa a totalidade do ser que se entrega. Então quando o Padre fala corações ao alto, é para elevar o nosso coração às coisas de Deus. Não é poesia, vamos colocar, no caso, a nossa mente, o nosso coração, a nossa inteligência, a nossa vontade diante de Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Dar graças. Olha só, a gratidão, né? Hoje em dia todo mundo fala gratiluz, gratitudo, né? É verdade, a gratidão é quando o ser humano grátis, ele dá algo, ele coloca-se ao dispor, algo maravilhoso, a virtude da gratidão. E nós precisamos reconhecer, precisa de humildade para agradecer, precisa de simplicidade. Mas olha só, toda a nossa vivência como cristão é uma ação de graças. Porque Deus Pai, Ele é Criador, Ele nos deu a vida. Não é o pai e a mãe que nos geraram, né? Eles participam da criação. Mas a vida é um dom de Deus. Nós estamos aqui hoje, mas quantas pessoas não estão partindo ou não conseguiram nascer, né? A minha cunhada perdeu o nenê ano passado e foi uma grande tristeza, né? O nenê tinha 2 meses na barriga dela. Poxa, mas era só... Gente, é uma vida, é a família, né? Ele está no céu agora intercedendo por nós. É um dom. Deus permitiu essa criança ter 2 meses e a gente se apaixonar por essa história, né? Meu irmão sempre fala, eu tenho 3 filhos, né? E um está no céu. Isso é lindo da vida. Nós temos que agradecer pelo dom de estar aqui, de viver. Vamos na prática, oração, né? É um escrito essa oração eucarística. A oração eucarística número 1, que é a mais rezada nos domingos, Pai Santo, Pai de Misericórdia, olhai os seus filhos, etc., que é bem longa, ela está datada do século IV. São orações que se faziam em torno da Eucaristia. Porque eu fico imaginando, Jesus, quando rezou a última ceia, não tinha todo esse aparato litúrgico, né? Os apóstolos não passaram com a cestinha pedindo... Não, só estava Judas, né, com um saco de dinheiro. Mas não tinha canto de entrada, eles não começaram... Em nome do Pai... Sabe aquela música do início? Não tinha tudo isso. Como é que hoje em dia é todo esse aparato e um monte de ministro e sobe e desce do altar e reza e tal? Se vocês um dia forem na missa dos Maronitas, né, que é a missa árabe, é muito legal. Recomendo, todo domingo às 11h30 da manhã na Catedral Nossa Senhora do Líbano. Estou fazendo propaganda lá pro bispo maronita, porque o pai do meu pai, meu avô, ele nem era maronita, mas ele era libanês, ortodoxo, né? Aí fiquei amigo lá dos primos, né, dos patrícios, e conheci essa missa, toda em árabe. Né? As leituras, tem o telão lá para traduzir tudo, mas é um sinal da cruz em cima do outro, bênção em cima da outra, e beija altar, beija todo mundo, incenso. É uma liturgia cheia de sinais. O oriental ele gosta, né, de sinalizar tudo. É muito interessante também participar, porque
voltando àquele tema antropológico, né? A gente quer manifestar através dos 5 sentidos a nossa fé, né? Então, a missa que Jesus celebrou na última ceia, né, levantando o pão, não tinha patena, não tinha cálice dourado, não tinha nada. Como é que a igreja chegou a tudo isso, né? Não seria interessante voltar a celebrar como Jesus, todo mundo deitado no chão, né, de cúbito, né, apoiando o cotovelo? O Espírito Santo guiou a igreja. Por isso ele é Deus, né? A gente sabe que ao longo da história a igreja, que somos nós, fomos percebendo que este momento é sublime e fomos adornando de orações. Não é só aquele momento de que nós estamos com o sacerdote, levanta o pão, desce o pão, levanta o cálice de vinho, desce o vinho. A gente percebeu que precisa ter um entorno de silêncio, precisa ter um entorno de eu me apresento a Deus pedindo perdão pelos meus pecados, né? Tudo isso faz parte da liturgia porque o Espírito Santo, ao longo da história, guiou a igreja até chegarmos a este ponto. E inspirou pessoas a fazerem orações bonitas que foram aprovadas pela hierarquia, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Tudo que atardes e desatardes na terra será atado e desatado no céu. Né? Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, aqueles que não ser-lhes-ão retidos. A gente também tem esse tema que Jesus disse. Ele confiou a igreja para a humanidade. Né? Pedro traiu Jesus, assim como Judas, negou Jesus 3 vezes. Né? Então, olha só, somos nós. A igreja é esse barco, né, nesse oceano, nessa tempestade. A igreja vai. Nós falhamos, nós muitas vezes somos os náufragos, precisamos ser resgatados, mas essa é a história da humanidade, a história da salvação. Então, alguns homens e mulheres, rezando na Eucaristia, chegaram a muitas orações dentro da igreja, e essas são as tradicionais. Século IV, oração eucarística número 1. Século III, com Santo Hipólito, a oração eucarística número 2. Tem uma conotação, desculpa o erro, uma conotação mais cristológica. A primeira vai do Pai que é santo, esse Pai que é misericordioso, esse Deus que é Pai. A segunda mostra Jesus como Salvador. Christos significa ungido, aquele que é ungido como Rei. A oração terceira e quarta são 2 novidades. Eu não falei, mas na missa antiga, nessa missa aqui, só se rezava uma oração eucarística igual, que era a número 1. O resto, para baixo, é tudo novidade posterior do Concílio Vaticano II, com a reforma do missal, a reforma da missa, já não é mais de costas, não é em latim, tem essas possibilidades. A oração eucarística número 2 foi pega dessa oração de Santo Hipólito. Já a oração eucarística número 3 foi escrita justamente pelos liturgistas no Concílio Vaticano II, e a mesma coisa a oração eucarística número 4. São orações lindíssimas nas quais nós fazemos essas orações universais pelo Papa, pelo Bispo, pela Igreja Universal, particular, vivos e mortos. E já essas outras orações foram colocadas posteriormente. Oração número 5, do Congresso Eucarístico de Manaus, 1975, foi aprovada pelo Papa, pelos bispos, e a gente tem aqui no Brasil. Tem essa oração eucarística do Ano da Fé, se eu não me engano, que ela é conhecida como a Suíça, né? 6, A, B, C e D. São orações lindíssimas, escritas para, neste momento em torno da consagração eucarística, dar graças, pedir. A oração da reconciliação, 1 e 2, e das crianças, 1, 2 e 3. São as variações que nós temos, as orações eucarísticas que nós temos para adornar o momento da consagração. Ok? Diante disso, nós concluímos essa parte da Santa Missa. Logo mais, acho que vocês vão ter o tema da comunhão, vão ter todo o tema da
da paz de Cristo, do Cordeiro de Deus. E só antes de terminar, no escrito que vocês têm de formação, tem uma parte que me chamou muito a atenção, que eu achei ótima, né, que eu gostaria de ler aqui com vocês, se o celular deixar, que resume a liturgia eucarística nas palavras de Jesus. Tomou o pão, deu graças, o partiu e distribuiu aos discípulos. Tudo isso resume. Tomou o pão, né? É o oferecimento, é o sacrifício que nós estamos oferecendo a Deus, fruto do trabalho do homem, mas fruto do amor de Deus. E esse pão vai ser pego por Cristo, essa oferenda, ela é tomada por Cristo para ser oferecida. Depois de tomar o pão, o que ele faz? Dá graças. Em tudo dá graças. O dom da vida, o dom do dia, o dom do frio, o dom do calor, o dom da família, o dom do trabalho, os jovens que estão por aí, né? Os jovens que dizem sim no matrimônio, tudo isso damos graças, né? E essa é a oração eucarística, né? Essa ação de graças em torno da consagração. Partiu o pão. Eu acho essa parte muito significativa quando eu estou celebrando, porque é o cordeiro imolado. Eu não corto o pescoço do cordeiro, eu não ofereço uma hecatombe, mas eu parto o pão, que significa a morte de Jesus. É o sacrifício perene, é o sacrifício de Jesus. E depois disso, desse sacrifício, distribui aos discípulos, e é o momento da comunhão. A palavra comunhão, né? Comunicar, comune, nós temos algo em comum, né? A palavra companheiro, muito utilizada politicamente, tem numa das suas etimologias cum panis, aquele que junto está compartilhando o pão, né? A companhia de Jesus, os jesuítas, eles pegaram esse termo porque é aqueles que compartilham o pão. É a comunhão, é a Eucaristia. Por isso, Jesus institui a Eucaristia numa ceia, num banquete. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele fala de um banquete. Quando a gente se reúne, né, no domingo em família, ou nas festas, no Natal, que espírito maravilhoso, que coisa boa estar em comunidade ou com os amigos, uma festa de casamento. Essa é a imagem do reino de Deus que Jesus escolhe. O primeiro milagre de Jesus não foi curar um cego, um paralítico. Normalmente é isso que eu falo nos casamentos, então já adianto. Jesus escolheu uma festa de casamento para oferecer-nos o seu primeiro milagre. Deus está conosco, Deus está na festa. Deus escolhe o vinho como sinal da alegria, né, para que nós estejamos em festa com Ele. A celebração é essa ação de graças porque Deus está conosco. O povo de Israel esperou o Messias, ainda está esperando, os judeus estão no ano 5000, tralalá. E eles estão numa agonia. Cadê esse Messias? Essa promessa, né? Gênesis 3,15. É a primeira profecia. Deus vai mandar alguém para restituir o não. Alguém virá e dirá sim. Esse sim veio através de Maria. Mas quem dá o sim definitivo que vence a morte é Jesus. E a história da humanidade se transforma. A missa é isso. A celebração eucarística é essa transformação. Por isso que os padres muitas vezes celebram a missa sozinhos, se eles não têm público. Porque aqui está em jogo a salvação. Aquelas igrejas antigas com um monte de altar laterais, né? Com imagem de santo. Antigamente os padres rezavam a missa sozinhos muitas vezes. Tinha muito padre, né? Agora não tem. Estava lendo os números, né? São Paulo tem, para cada padre, tem aproximadamente 8.900 pessoas, né? É muito pouco, né? E São Paulo ainda está bem no ranking. Você vai lá para o Amapá, para aqueles lugares lá, é um desastre, né? Então, minha gente, vamos vivenciar a nossa celebração eucarística com muita fé, com muita consciência, e a gente precisa
fazer com que a igreja seja viva. A gente está muito engessado. A igreja está engessada. A gente chegou num patamar onde está tudo, vamos lá, vamos cumprir, ir na missa, vamos fazer primeira comunhão, crisma, casar, que nem tem que fazer. A gente não está vivendo com consciência. Mas depende de nós, familiares, os nossos amigos. A gente precisa construir uma fé que seja encontro com uma pessoa que é Jesus. E essa pessoa transforma as nossas vidas. Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. E aqui nós vivenciamos isso. Tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, acho que agora é o momento, algum comentário, compartilhar. Abrimos para perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, levante o dedinho e eu estou levando o microfone. É isso aí. O padre, uma dúvida. Nas missas, quando o padre levanta o cálice, né, esse é meu para oferecer o sangue e o corpo de Cristo. Algumas pessoas falam assim: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Isso procede? Procede. São tradições antigas que nós herdamos da fé dos nossos antepassados, né? Eles passaram por muitas provações para a gente estar aqui, né? Eu fico pensando, meu avô veio do Líbano com 8 anos de idade, sozinho num navio, né? Os italianos, né? Eu perguntei para minha avó, o que a senhora gostava de comer quando a senhora era criança? Ela falou, o que tinha, né? Porque era lavoura, né? Vieram os italianos para colher milho, né? Era um mês inteiro, 2, 3 meses comendo milho, comendo feijão. Aí eles iam na igreja e era um momento sublime, onde eles paravam o trabalho para dar graças a Deus pelo pouco que tinham. É um negócio impressionante. A gente já perdeu esse temor, essa piedade. Mas vocês pensam assim na prática, né? Na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra, estão começando as semanas de 4 dias laborais. A gente já vivia isso. Corpus Christi era uma prova. A gente tinha tantas festas religiosas porque a igreja fazia você parar e vamos parar de trabalhar, porque não é necessário trabalhar tanto, e vamos rezar, vamos viver a festa, quermesse, São João, festa da colheita, festa não sei do que. Todas as nossas festas o Estado passou para o domingo, né? Colocando a nossa semana laboral de 5 ou 6 dias. Essas jornadas absurdas que as pessoas têm férias descanso a cada 15 dias ou um domingo por mês. Olha o ponto que a gente chegou, né? E a gente não tem mais tempo de ver a natureza, olhar para a natureza e reconhecer a Deus, como os nossos antepassados tinham. Eles tinham a fé porque eles tocavam a realidade. Eles estavam lá trabalhando, sabiam o preço, o esforço das coisas. Hoje em dia a gente pega o celular e já tem tudo na mão. Eu quero comida tailandesa, comida não sei o que, chegou. Né? Eu vou comprar um tênis. Na nossa época era assim, já tinha loja de tênis, né? Sapato, sei lá, escolhia, né? Mas tinha 5, 10, 15 modelos. Você entra na World Tennis, é uma parede assim, você nem sabe o que você vai comprar, né? A gente já perdeu essa noção da simplicidade da vida que os nossos antepassados, os nossos pais, avós, bisavós tiveram. Todo mundo fala, minha avó era muito católica, minha bisavó era muito católica. Eles viviam isso, a procissão de Corpus Christi, por exemplo. Uma manifestação pública da fé. Eu creio. Eu estou dizendo publicamente isso. Eu faço uma jaculatória no meu dia, eu rezo para o meu anjo, eu peço a Deus luz. Faz com que a vida seja mais simples, mais integrada, mais realista. Então uma pessoa que durante a missa faz uma jaculatória, ela está manifestando a fé. Ou eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque a palavra é algo maravilhoso, né? A palavra é a manifestação da vontade. Por isso que o casamento, os esposos, os noivos, eles têm que dizer sim, publicamente. Precisa de testemunho, para não ser coercitivo. A palavra ela tem uma importância, ainda que hoje em dia temos muitos livros dizendo um monte de besteira, músicas pior ainda, porque a palavra ela está sendo utilizada para o mal. A palavra ela tem que abençoar, não amaldiçoar. Quando a gente vê uma manifestação dessa, né, que o padre também tem essa manifestação, tem umas frases assim que a gente fala para dentro até, né, não é para o público, que estão manifestando
a nossa fé. E é importante a gente ver esse exemplo dos nossos antigos que, através de palavras jaculatórias, bênção, né? No final do batizado, tem uma oração que diz, agora com a bênção que de Deus receberam, podem abençoar o seu filho e afilhado. Aí os pais e os padrinhos não sabem o que fazer, porque aquela coisa de, vou dar bênção para a criança, ou a criança pedir bênção. Isso quase não se faz mais, mas é uma tradição da igreja. Assim como essa, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu tenho outra pergunta. Vamos lá. No momento que nós estamos ajoelhados, após a comunhão, existe alguma oração que a igreja recomenda a gente a fazer nesse momento? Tem e a outra tem mais uma, eu vou emendar para devolver o microfone, senão meu marido me mata. Tá bom. A outra você fez, eu esqueci. Não, pera. E a outra lembrei. Nós estamos lá ajoelhados, né, orando, e aí depois o padre faz uma oração e também tem um coral que muitas vezes está cantando e tal. Durante todo esse momento, o correto é a gente ficar ajoelhado, ou a gente terminou de orar, já senta e... Tem o certo e um errado? Não tem. Porque vai da tradição, né? A gente tem a tradição do ajoelhar-se, né? Uma manifestação de adoração. Mas, por exemplo, você vai na missa dos maronitas e ninguém ajoelha. É interessante, porque é outra tradição. Eles, na consagração, eu estou lá, aí eu me ajoelho, olho para o lado, ninguém ajoelhou. Aí, será que está todo mundo com o joelho quebrado, não pode ajoelhar? Mas é uma manifestação pública da nossa fé, o ajoelhar-se, né? E é bom, né? A humildade que está por trás desse gesto é algo que a igreja latina, nós, vivenciamos. Morei na Irlanda 1 ano. Fui à missa lá, começa o ato penitencial, todo mundo se ajoelha. Termina o ato penitencial, todo mundo de joelhos. Leitura, todo mundo ajoelhado. Não sei o quê, todo mundo ajoelhado até o Pai Nosso. Eu falei, gente, o que é isso, né? É que um povo com uma devoção tradicional diferente. Eles ficam ajoelhados praticamente toda a missa, levantam para comungar praticamente. Então, é relativo, né? Tem que respeitar, cada um sabe o que faz. Agora, se você tem fé em Jesus, né, você vai manifestar de alguma maneira. Eu acho que a manifestação vai desde desligar o celular no início da missa, até ficar de joelho, até ficar prostrado. São João Paulo II rezava deitado no chão. Era uma atitude dele, né, de adoração. Tem gente que deita no chão e dorme. Então, cada um vai ver como vai manifestar a fé. Essa era uma pergunta, tinha outra? Qual era? É a oração. Tem várias orações. Se você busca aí no Google, orações de ação de graças, né? Tem uma oração linda, é o Anima Christi, né? Alma de Cristo, santificai-me. Não sei se vocês conhecem, tem até uma música. Mas tem várias. É bom porque, como você recita, você está vivendo a tradição. Essa oração foi rezada pelo meu pai, pela minha avó, pela minha taravó. Tarará. Quantas pessoas não, digamos assim, vou utilizar um termo meio duvidoso, energizaram o nosso ambiente através de uma oração. Tudo isso está carregado de significado. Quantas pessoas não pensaram, não se comoveram através de uma palavra, né? Às vezes a gente vê um filme, lê um livro e se comove, né? Tudo isso tem, digamos assim, uma vibração, né? Em termos modernos. Tem uma ressonância na vida comunitária. Se eu estou de bem com a vida, se eu amo a Deus, eu transmito, né? Aquela coisa do São José Maria Escrivá, santificar o mundo através do meu trabalho, do meu dia a dia. Onde eu for, eu sou instrumento de Jesus, que minha boca diga as suas palavras, que meus pés caminhem pelos seus caminhos, minhas mãos sejam as mãos de Jesus. Por quê? Juízo final, né? Todo mundo aqui já sabe o que vai cair na prova quando Jesus voltar. Vocês sabem? Quais são as perguntas? Quais são? Qual? O que você fez, mas é muito concreto. Tive fome e me destes de comer,
tive sede, me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Né? Tudo isso, as obras de misericórdia. Jesus não vai perguntar, você plantou uma árvore, você teve um filho, você viajou todos os países do mundo. Jesus não vai perguntar isso, Jesus vai perguntar, você alimentou o faminto? Né? Aí o cara pergunta lá no Evangelho, mas quando eu não te vi, cadê Jesus? Eu não estou vendo Jesus aqui. Quando que você teve fome e eu não te dei de comer? Jesus fala, quando fizestes isso a um dos pequeninos em meu nome, a mim o fizeste. É isso o juízo final. Se nós, né, eu em primeiro lugar, se nós não vivenciamos os atos, as obras de misericórdia, a gente não está vivendo, a gente está morto aqui nesse mundo. É importante, já que Jesus nos deu a pergunta e a resposta no dia do juízo final, vamos vivenciar isso, né? Porque a fé não pode ser uma ideia, ela tem que virar prática, né? A ação de Cristo Jesus não ficou lá no reino eterno da Santíssima Trindade, olhando aqui, vamos ver se o ser humano... Não, ele veio aqui e falou, gente, o amor é mais forte que o ódio, Deus é Pai, né? Eu vou te dar alguns sinais, os 7 sacramentos, e bola para frente. Ele veio aqui. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a verbalização, a palavra de Deus que diz, as coisas passam a existir depois da palavra. Pega o livro do Gênesis. Quem é essa palavra? Quem é esse verbo que se fez carne e habitou entre nós? É muito poético, é maravilhoso o significado filosófico das Sagradas Escrituras, principalmente o prefácio do Evangelho de São João. No começo é o verbo, e o verbo estava diante de Deus, e o verbo era Deus, ou a palavra, logos, né? A palavra, a criatividade, a criação. Tudo isso é Jesus. E o verbo se fez carne, que a tradução está errada até. E a palavra se fez carne e plantou a sua tenda, não é habitou, plantou a sua tenda entre nós. Num conceito semita, você fazer a tua tenda, né, que não é que nem aquelas barracas da Decathlon que você joga e monta. Né? Plantar a tenda era habitar e ter que cavar e fazer as estacas ficarem lá e você ficava por um tempo. É isso que Deus veio, Ele veio morar conosco. Né? Enfim. Bom, respondi, já enrolo. Não faço muitas perguntas que eu enrolo. Eu também tenho 2 perguntas. Uma é que eu já ouvi que a gente, na oração eucarística, celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Em que momento isso acontece? Na hora que o padre levanta, ou já começa antes, termina no final? E a outra pergunta é sobre a transubstanciação. É na hora que se levanta o pão, na hora que se levanta o vinho, ou é na hora que a gente chama o Espírito Santo, invoca o Espírito Santo? É um conjunto, né? A gente não sabe o momento exato, eu acho que nem precisamos saber, mas o conjunto da consagração é a imposição das mãos, aí quando eu toco o sininho todo mundo ajoelha, e as palavras de Jesus. Isso é digamos assim, o elemento material da realização do sacramento, ok? Por exemplo, o batizado é mais simples. Quando é que a criança está batizada? Quando jogou água na cabeça e pronunciou as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mais simples. Na consagração, é esse momento, a partir da imposição das mãos e a repetição das palavras de Jesus, ok? Essa é a pergunta número 2. A pergunta número 1 é, quando é a paixão, morte e ressurreição de Jesus? É a celebração eucarística em si. Só que como a nossa celebração dura mais ou menos 1 hora, a gente adornou, graças ao Espírito Santo que guiou a igreja, adornou de vários momentos. Mas tudo isso faz parte, nos guia até o momento culminante, que é quando a hóstia está erguida, quando o cálice estão erguidos, que são um momento visual que a gente precisa ver para dizer, bom, aqui está se realizando a salvação. Mas desde o ato penitencial, pedir perdão, ou invocar a Santíssima Trindade, até o ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, a gente está realizando a obra da salvação. A nossa missa de Paulo VI, né, que é a missa pós-Concílio Vaticano II, não tem tão claro os momentos. A missa antiga ela tem,
bem clarificado esses momentos, porque todos os gestos que o padre faz, por exemplo, ele pega a patena, né, que é aquele negócio dourado, né, que fica a hóstia, e ele corta a hóstia, né, com a patena. Ninguém vê isso, porque é um momento que o padre está de costas. Aí ele coloca a hóstia embaixo do corporal. Tem vários momentos que querem representar o que aconteceu com Jesus. Mas eu acho que não é necessário a gente especificar tanto, né? Quando é que é a paixão? Quando é que é a morte? Quando é que é a ressurreição? Eu falei para vocês quando o sacerdote parte a hóstia, né? Digamos assim, que é o sacrifício de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, a hóstia está quebrada, que tira o pecado do mundo, né? E aí a gente já vai receber a comunhão, que é o corpo e o sangue de Jesus. Ressurreição de Jesus, quando que é? Tem vários temas poéticos, né? Mas Jesus é ressuscitado porque Ele é a vida em nós. Ele nos dá a vida. Quando nós estamos em comunhão, recebendo o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos já vivendo a ressurreição. Difícil, né? Mas a gente tem que ir construindo isso. Quando a gente faz a profissão dos votos religiosos, a gente ganha uma cruz, né? E supostamente é o nosso único bem essa cruz, né? A gente, por exemplo, eu tenho um carro, né? Eu vou mudar de missão, eu tenho que deixar o carro. Antes tinha até que a gente deixava o celular, né? Era mais difícil. Hoje em dia, o celular é um instrumento tão fácil que não precisa deixar. Mas o significado da cruz como seu único bem, no caso do religioso, no caso do cristão, é relembrar que através da cruz vem a ressurreição. Onde eu fiz o meu noviciado, na capela, tinha uma abertura, né, que é umas janelas enorme, uma janela enorme, e era a cruz, né? E a luz vinha através da cruz. Nas nossas vidas é assim. Ninguém vai caminhar sem cruz, mas através de carregar a tua cruz, você vai receber a luz, você vai receber a salvação. E é necessário carregar a cruz, né? Vamos então pedir nessa oração, para terminar, vamos pedir a Deus que faça de nós evangelizadores. A palavra evangelho, olha só, eu estava buscando uma palavra com eu, né? Em grego, evangelion. Angelo é anjo, né? Anjo significa mensageiro. Eu significa bom, né? Assim como Eucaristia, ação de graças. Evangelho é boa mensagem, boa notícia. Qual é a boa notícia? Que Jesus venceu a morte, que a gente já não precisa temer. Então, o evangelizador é aquele que leva a boa notícia, que a gente não precisa viver a vida triste, né? A gente não vai para o Hades, a gente tem a esperança da vida eterna. Estou com os jovens lá evangelizando, rezem por nós, rezem pela missão pastoral com a juventude, não é fácil. A gente precisa estar em torno das nossas crianças e jovens para que eles tenham um ambiente saudável. A gente está lutando contra muitos desafios. Então vamos fazer essa oração de maneira especial aos jovens, pedindo que eles possam, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que eles possam conhecer esse Deus que é Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.